Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. E hoje eu confesso a vocês que estou com o coração em júbilo. Exatamente. Estou com o coração e a mente radiantes de alegria, porque finalmente Israel e o grupo terrorista Hamas não só assinaram, como iniciaram o processo de cessar-fogo, melhor dizendo, eles começaram um processo supostamente definitivo de acordo de paz. Vejam só que interessante, depois de muita resistência, depois de 2 anos e 2 dias de uma guerra insana e sangrenta, onde foram dizimadas mais de 60 mil pessoas na faixa de Gaza, a grande maioria civis, lamentavelmente, muitos milhares de militares e terroristas também, que faziam parte, evidentemente, do governo. Eles assinaram esse acordo de paz. O grupo terrorista assinou o primeiro, cerca de 3, 4 dias atrás. Israel acabou cedendo, depois de muita resistência do presidente israelense Benjamin Netanyahu, que insistia na tese de não aceitar a solução de 2 estados. Isso ainda não foi acordado, mas mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer para que a paz seja efetivamente duradoura. Mas o fato é que tem-se muito o que comemorar, não só o povo israelense, não só o povo palestino, mas todo o mundo árabe e, por conseguinte, toda a humanidade. Todos nós temos muito que comemorar, porque ninguém de nós, ninguém estando consciência, fica feliz com derramamento de sangue, com guerras insanas, com destruição, com tristeza em massa, com exílio de pessoas, adultos, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, homens e assim por diante. Idosos, é muito triste isso e não poderia acontecer em hipótese alguma. Mas infelizmente aconteceu, e no caso específico, que fique bem claro, que ninguém se esqueça que foi o grupo terrorista que provocou tudo isso, no dia 7 de outubro de 2023, quando invadiu o estado vizinho, Israel, e atacou especificamente os jovens, as pessoas que estavam participando de um show a cerca de 1 quilômetro da fronteira, e metralharam já no primeiro momento 1.250 pessoas e sequestraram mais de 250, muitos dos quais foram torturados e mortos. Sobraram poucos vivos. Depois de muito tempo, poucos vivos foram restituídos às suas famílias, e ainda sobraram alguma coisa em torno de 46 a 48 reféns, 20 dos quais ainda estão vivos, e os outros 26 estão lamentavelmente mortos, e não se sabe em que condições essas pessoas inocentes foram mortas. Mas lamentavelmente também já aconteceu. O importante é que esses corpos serão restituídos às suas famílias para ter um enterro digno, pelo menos. Os 20 vivos serão trocados, assim como os corpos dos mortos serão trocados por cerca de 2.000 palestinos que estão presos em Israel. Esse é um dos 20 itens do acordo. Outros itens igualmente importantes também já estão em processo de, digamos assim, de realização nas próximas horas, ou, na pior das hipóteses, nos próximos dias. A maior resistência do grupo Hamas, do grupo terrorista, é depor as armas, entregar as armas, mas vão acabar tendo que fazer isso, até porque é a única condição para que eles tenham um salvo-conduto para permanecer pacificamente lá no território
chamado Faixa de Gaza, e também para voltarem para suas vidas normais, se é que tiveram alguma antes de empunhar uma arma para participar de conflitos armados terroristas. Mas isso também é irrelevante nesse momento. O que importa para todos nós, e principalmente para o povo palestino e israelense, evidentemente, como eu já disse, é a paz. E com isso, na última sexta-feira, às 6 horas da manhã, o povo palestino já começou em grande alegria voltar do sul da faixa de Gaza para o norte para tentar reconstruir suas vidas em cima dos escombros do pouco que restou da cidade de Gaza. Mas estavam felizes por ainda estarem vivos e ter presenciado o fim do conflito, ter presenciado o fim da guerra e ter condições de reconstruir tudo e reconquistar tudo o que perderam. Isso é muito gratificante, apesar dos pesares, mas o lado bom é que haverá apoio financeiro dos países envolvidos, inclusive os Estados Unidos vai entrar com dinheiro, e outros países do mundo árabe provavelmente participarão também dessa reconstrução, assim como Israel vai participar dessa reconstrução. Israel, por outro lado, também tem que respeitar condições para esse cessar-fogo, que já começou, inclusive, também, que é igualmente importante, que é ir recuando paulatinamente os seus soldados, e também foi aberto aquela faixa, aquelas várias faixas que inicialmente eram abertas para a entrada de ajuda estrangeira, agora estão totalmente abertas, são estradas inundadas com milhares e milhares de palestinos, cerca de 2 milhões moravam na cidade de Gaza, e a grande maioria deles vai voltar para o seu território natal, digamos assim, para a sua cidade natal. Aliás, já estão voltando, cada um como pode, a pé, de carroça, enfim, para voltar, ou pelo menos tentar recuperar um pouco da vida que tinha, apesar das dores, dos pesares e da tristeza dos entes queridos e familiares e amigos que perderam nessa guerra insana. É uma notícia muito boa e esperamos que todas as partes envolvidas, inclusive os países que proporcionaram esse cessar-fogo, que proporcionaram, melhor dizendo, esse acordo de paz, que continuem também não só acompanhando de perto o passo a passo ou o cumprimento das obrigações assumidas pelas duas partes, seja o Estado de Israel e também o grupo terrorista Hamas, que também impôs algumas condições, por exemplo, a condição mais igualmente importante com relação às primeiras que eu já citei, é que o grupo Hamas não participasse de um governo ou enfim, de uma estrutura governamental nova lá na faixa de Gaza. Isso eles aceitaram também, mas impuseram a condição de que o novo governo a ser formado na faixa de Gaza respeite todas as condições impostas pelo acordo de paz. Isto, por incrível que pareça, nós somos obrigados a admitir que é um gesto bonito da parte desse grupo que governou, se é que pode-se dizer que um grupo de terroristas governa alguma coisa, mas que simbolicamente ocupou o poder lá na faixa de Gaza e de forma desastrosa, tanto é que culminou com tudo isso as atitudes insanas desse grupo, que consequentemente teve uma resposta igualmente insana e desproporcional do Estado de Israel.
tamanha a gana que um lado tinha do outro, digamos assim. A gana que eu me refiro é um sentimento ruim, de ódio, de raiva, de vingança. Vai se saber a motivação desse povo, mas enfim. Isso também é relevante agora, reforçando o que é importante de verdade ao acordo de paz é que ambas as partes cumpram as suas obrigações contratuais pactuadas no acordo que foi celebrado não só com o apoio e a interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas também teve uma participação ativa desde o início das tentativas de tratativas de acordos de cessar-fogo de paz de outros países, como o Catar, o Egito e a Turquia, direta e permanentemente, digamos assim, e vários países do mundo árabe e também do mundo ocidental, todos empenhados na busca da paz. A ONU também teve uma participação muito importante na tentativa, pelo menos, de mediação desse acordo de paz, que acabou sendo costurado quando o Benjamin Netanyahu se encontrou com o presidente norte-americano Donald Trump, e depois de muita conversa e muita resistência do Benjamin Netanyahu, acabaram elencando 20 condições que seriam obviamente necessárias para que o acordo fosse selado. Isso é gratificante e antes tarde do que nunca, como diz o velho ditado, antes tarde do que nunca, pelo menos essa guerra durou menos tempo do que a do Putin contra a Ucrânia, o Putin, no caso, o presidente da Rússia, e esperamos que essa também tenha um acordo de paz aí o mais rápido possível, porque já ultrapassou todos os limites aceitáveis por nós. Se é que dá para aceitar, como eu já disse e como eu penso, alguma coisa em termos de conflito sangrento entre povos, entre pessoas, entre países, entre nações. Isso é totalmente inaceitável, é insano, é deplorável e só psicopatas podem propiciar, patrocinar ou iniciar ou dar continuidade a esse tipo de tragédia, tá bom? Que viva a paz, que seja permanente, duradoura e, melhor dizendo, que seja eterna e que em algum momento aí nos próximos meses se costure um acordo e Israel aceite também a solução de 2 estados, que é uma coisa muito importante. Mais de 150 países, inclusive o Brasil, que reconheceu o Estado da Palestina já em 2010, e muitos outros países, inclusive da União Europeia, fizeram isso recentemente, a Alemanha, países importantíssimos, países desenvolvidos, a França e vários outros países também reconheceram o Estado de Israel. Isso indica que logo, logo também o Israel vai ter que ceder e aceitar um Estado palestino soberano e independente e coexistir com ele lado a lado, porque é assim que estão posicionados geograficamente, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Por favor, inscreva-se, já estou com 499 inscritos, vejam bem. Outro dia eu estava vendo um outro vídeo de um outro assunto muito mais popular, muito mais interessante, de uma sexóloga ou coisa parecida. Também assisto isso, porque não, eu sou um ser humano. E ela já estava comemorando lá 360 mil inscritos, e eu estou aí comemorando 499. Eu acho que eu tenho que mudar de assunto para ter mais inscritos. Mas eu estou muito feliz com vocês, meus queridos, minhas queridas. E se por favor compartilhe meus vídeos,
Gratidão por assistirem até o fim. Eu sei que os assuntos são chatos, mas todos esses assuntos fazem parte da nossa vida inexoravelmente, tá bom? Grande abraço, um grande beijo, até mais.